Bom dia amigos, bom dia irmãos. Segunda-feira, primeiro dia da semana. O dia já começou animado. 6 horas tivemos aí nosso momento de oração. Fizemos a oração do Pai Nosso, encerrando nosso projeto semanal. E hoje vocês estão vendo, tá balançando um pouquinho. Estamos no carro, estamos em movimento. Nossa Senhor, a Rô tá ali, dia. tá dirigindo. E vamos fazer o nosso devocional hoje um pouco mais movimentado, pelo menos na relação aí com o balanço. Que você tenha aí uma semana de bênção, uma semana de paz. Nossos amigos que já estão participando, estão aí online. Deus abençoe vocês com um dia abençoado e uma semana de vitória. Hoje eu quero falar com vocês a respeito dos nossos olhos e o que eles veem à nossa frente. Os nossos olhos poderão ser bons ou poderão ser ruins, e aí é a nossa fé que determina, que poderá determinar como será. Marlene, bom dia. Cadu, bom dia. Toninho, bom dia. Deus abençoe a vida de vocês. O nosso devocional hoje está ali na experiência vivida por Caleb, por Josué, e a ordem de Deus para que eles, junto ao povo de Israel, tivessem acesso à terra de Canaã. Moisés determina então, que Deus determina que Moisés separe 12 homens para olhar a terra de Canaã. Moisés separa um de cada tribo, envia a terra de Canaã. Chegando na terra de Canaã, eles observaram toda a terra, olharam e trouxeram a resposta para Moisés. 10 daqueles homens tinham uma opinião. Caleb e Josué tiveram outra opinião. 10 daqueles homens olharam a terra, viram da mesma forma que a terra era boa, que a terra era produtiva, mas se amedrontaram com o exército que tinha naquela terra. Se amedrontaram com a qualidade dos homens de guerra que tinha naquela terra. E por isso, olhando aquela dificuldade, trouxeram para Moisés uma resposta negativa, dizendo que aquela terra não poderia ser tomada porque a dificuldade seria grande. A guerra, a luta para conquistar a terra seria grande. E Moisés ouviu sim, ouviu ao parecer desses 10, mas faltava ainda Josué e Caleb. E perguntando aos dois o que foi que eles viram, eles responderam de uma maneira assim muito importante para o nosso dia a dia, importante para o nosso aprendizado. Eles responderam o seguinte: olha Moisés, a terra lá, a terra é de gigantes, tem homens lá enormes, homens muito grandes lá, não vai ser fácil, é difícil, mas aquele que nos prometeu a terra é muito maior. Eu estou fazendo aqui uma alusão, estou trazendo para o texto para uma atualidade. E ele dizia então, olha, Moisés perguntando o que poderia ser feito então. A resposta de Josué e Caleb foi: olha, a única coisa que nós podemos fazer é irmos de encontro àquela promessa, irmos de encontro àquilo que nos está prometido, porque certamente, apesar das dificuldades, nós enfrentaremos essa luta, nós enfrentamos a terra. No nosso dia a dia não é diferente. Muitas vezes as dificuldades se apresentam, as lutas se apresentam e se apresentam como gigantes das nossas vidas. Se apresentam como muros intransponíveis, como montanhas intransponíveis. Mas como Josué e Caleb... Uma luta hoje, hein? Voltamos. Mas que as lutas, as dificuldades da nossa vida, da minha vida, da sua vida, elas sejam vistas então com o olhar de Caleb, com o olhar de Josué. Apesar de parecerem difíceis, a vitória faz parte da promessa de Deus na sua vida. Então que você olhe com o olhar de fé, com o olhar de esperança, com o olhar da convicção de que Deus estará direcionando os seus passos em busca desta vitória, em busca dessa conquista. E a terra de Canaã, ela foi sim tomada muito tempo depois,
somente por aqueles que tiveram fé, que tiveram a certeza de que aquela promessa de uma terra que mana leite e mel era para eles, povo de Israel. Então aqueles que tiveram a fé e que se prepararam e que enfrentaram as dificuldades, anos depois tiveram acesso à terra e foram então abençoados, porque passaram a viver a promessa de Deus. Que seja assim na sua vida também, um olhar de Caleb, um olhar de Josué, um olhar de esperança, um olhar de fé, um olhar de convicção, um olhar de que, olhando para a dificuldade, sabe que ela só é uma dificuldade, porque a promessa de Deus é uma promessa de vitória. Sim? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este dia. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença, te agradecemos por esse momento, um momento de oração, um momento de palavra, um momento onde aprendemos a respeito da tua vontade e do teu querer. Senhor, dá-nos, ó Pai, a fé, dá-nos a convicção, que o nosso olhar seja um olhar, Senhor, de bênção, um olhar voltado para a vitória, que nós não enxerguemos, ó Pai, a dificuldade, mas que olhando para a tua promessa, tenhamos a fé, tenhamos a força necessária para vencer todos os dias as nossas dificuldades. Senhor, queremos viver a tua promessa. É isso que queremos, viver a tua promessa. Então, seja conosco, dá-nos a graça e a força necessária para vencermos. Amém e graças a Deus. Tenham todos um dia de paz, um dia de bênção, uma semana de vitória. No vídeo anterior da oração das 6, eu lembrei vocês a respeito do nosso culto na quarta-feira, na Rua Desembargador Silva Pereira, 183, ali em São Mateus, na Igreja Comunidade Cristã Fonte de Vida. E também falei do projeto Obed-Edom. Estou reforçando e relembrando, estamos no mês de julho, faça assim a sua inscrição, faça assim o seu comentário, de forma que nós possamos entrar em contato e levar até você, até a sua casa, até a sua família, esse projeto abençoado, que é um dia de reunião, 1 hora só por dia, e certamente será bênção na sua vida, porque a duração será de 12 semanas, 3 meses. Sim? Fiquem com Deus. Tenham aí uma semana de vitória. Verinha, Deus te abençoe com uma semana de vitória, viu? Um grande abraço a todos e até segunda-feira, se Deus permitir.